as mulheres, depois que tem o parto, principalmente por isso que eu vou falar sobre a laser terapia no puerpério, elas podem passar por um parto cesariano ou por um parto vaginal. E nas duas condições, nós podemos utilizar o laser para melhorar. Principalmente se é uma mulher que tem uma laceração nesse parto, e essa laceração causa dor. Muitas vezes a mulher passa por um procedimento cirúrgico para correção, e ela fica com muita dificuldade na rotina diária dela, né? Além da amamentação, além de todas as transformações que o corpo dela passou. E aí, dentro disso, o laser ajuda a melhorar a dor e melhorar toda a inflamação do assoalho pélvico dessa mulher. Tem um caso que eu vou trazer para vocês depois do coffee break, que eu vou mostrar um pouquinho desse cenário, que é bem interessante, tá? Então, a minha intenção hoje é abrir a cabeça de vocês. Não tem como falar tudo sobre laser num mini curso, né? Os meus cursos têm aí 40 horas, 60 horas para aprofundar. Um único laser, esse único equipamento que ele consegue fazer 3 funções para saúde no contexto geral, né? A gente vai focar no puerpério, mas eu posso atender criança, eu posso atender adulto, idoso. É bem vasto, realmente. Então, para a gente começar a contextualizar a questão da luz, né? A luz ela é utilizada como tratamento de saúde desde antes de Cristo. Já tem relatos do Egito Antigo, de 1070, que o sol era adorado como uma divindade, né? Eles chamavam de Deus Sol Ra. E acreditava-se que a luz solar tinha propriedades curativas e purificadoras. Então, desde dessa época, e tem muitos outros relatos de outras épocas do mundo que utilizavam a luz como tratamentos. E existiam templos de cura, e nesses templos eles buscavam o sol, a sua exposição, pois a sua presença poderia limpar impurezas e promover saúde. Por que a gente começa falando sobre luz para falar sobre laser? Porque a energia, ela não se cria. A luz do laser, ela não se cria, ela se transforma. Então, nós pegamos a nossa energia primária, que é o sol, e nós utilizamos essa energia primária para converter toda a luz que nós vemos no nosso meio. Certo? Então, sempre que vocês forem fazer um curso de laser, eles vão começar a falar sobre a história da luz. Sempre, qualquer curso. Porque isso é muito importante para nós. Hoje, a gente já tem um conhecimento de que o sol realmente tem propriedades terapêuticas relacionadas à questão da vitamina D, né? E que hoje é um conversor de cicatrização. Sem vitamina D, dificilmente o paciente evolui para uma cicatrização favorável. Então, sim, tinha propriedades, mas naquela época, ainda, né, num conhecimento empírico, vamos dizer assim, eles já tinham esse entendimento. E como eu falei para vocês, a energia não se cria, ela se transforma. E dentro disso, o laser entra como uma terapia fotoquímica. Nós utilizamos a luz em energia química. E a energia química do nosso laser de baixa intensidade, ou que também a gente chama de laser de baixa potência, que é esse aqui, ele é uma luz que não causa queimadura. Ele não é um laser que faz ativação térmica. Ele não faz ativação térmica, tá? Diferente do laser que a gente usa para oftalmologia, por exemplo, para fazer cirurgia. É uma luz de alta potência. Ele corta, ele faz coagulação. O nosso laser ele não tem essa propriedade, tá? Outra história da luz como tratamento de saúde ou como alimentação, né? Todo mundo aqui que passou pelo ensino fundamental lembra sobre a questão da fotossíntese. Nada mais é do que o sol convertendo tudo isso, a energia da luz, pega, transforma em gás carbônico e transforma em oxigênio, sempre utilizando isso para respiração celular. E quando nós falamos de fotobiomodulação, eu uso a luz para modular um processo do meu corpo, uma célula do meu corpo, e para ajudar a minha cadeia de respiração celular. Quando eu utilizo a luz do laser, independente do tipo de luz que eu uso, mas principalmente a luz vermelha, essa luz ela vai entrar dentro de uma célula que está perto da mitocôndria. Na verdade, nós ativamos a mitocôndria, que é responsável pela nossa respiração celular. Quando eu tenho uma célula que está lesada, um paciente que está com um adoecimento, que está com alguma disfunção, geralmente as nossas células elas são muito inteligentes. Então, ela fica no seu estado metabólico mais baixo, para ela não entrar em apoptose, porque se ela ficar muito, muito baixa, ela entra em morte programada. E o que a gente faz com o laser? Pega essa célula que está bem fraquinha, eu entrego luz, eu falo que eu dou Red Bull para essa célula e ela começa a trabalhar melhor, mais rápido. Eu desligo essa oxidação celular que acontece quando a gente está estressado, quando a gente se alimenta mal, quando a gente está doente, né, com alguma condição de saúde que precise disso. Então, é basicamente, a grosso modo falando, isso que o laser consegue fazer. E
já se utilizava também a luz do sol como tratamento da tuberculose lá na década de 20. Aqui é um exemplo das equipes de saúde levando os pacientes para essa exposição solar, porque acreditava-se que tinha esse tratamento curativo e provavelmente, como eu falei para vocês, com as questões da vitamina D relacionadas, tá? E como que aconteceu a história do laser? Como sempre, o nosso queridíssimo Albert Einstein, né? Ele não criou o laser propriamente dito, como nós vemos aqui, porém, foi ele que estudou, ele que descobriu o mecanismo de absorção e emissão de luz. Foi ele que começou a estudar essa parte da radiação. E a partir dos estudos que ele começou, outros pesquisadores importantes foram desenvolvendo tecnologias até chegar no laser que nós temos hoje. Então, toda a premissa do laser, de qualquer tipo de laser que vocês puderem imaginar, quem é da física que trabalha com laser de mais alta potência, geralmente consegue entender, foi a partir desses mecanismos de absorção e emissão de Einstein em 1904. Mais para frente, Myman, que é um nome muito importante para nós quando nós estudamos o laser, ele criou o primeiro laser de rubi. Só que ele fez uma criação de laser, era um laser de alta potência, porque era épocas de guerras, então ele criou pensando nessa questão de arma bélica, né? Ele utilizava o laser para essa questão. E eles foram descobrindo que mesmo que eles utilizassem o laser de baixa intensidade, de alta intensidade, teve uma vez que um dos lasers descalibrou. Ele saiu de um movimento de alta para baixa intensidade. Então, ao invés de ele queimar, eles perceberam que eles fizeram uma restauração celular com essa desativação. E aí, isso eles entenderam assim, por que esse laser causou esse tipo de efeito, sendo que não era para ser assim? E aí foi se entendendo que, dependendo da potência da luz que você entrega, você pode causar um efeito inibitório ou um efeito estimulatório. Ou você pode causar uma queimadura, uma coagulação, tá? E mais para frente, 8 anos depois, esse aqui é considerado o pai da fotobiomodulação, pai da laser terapia, Henry Mester. Ele começou a fazer estudos in vitro, utilizando o laser de rubi. E aí esse laser de rubi também teve uma descalibração, né? Ele usava desfocado, e ele foi entendendo os princípios dessa luz, e assim a gente conseguiu chegar no laser que nós temos hoje. E em 88, Tina Caru começou a estudar as propriedades da luz no sentido de fotodesligar componentes do nosso organismo que causavam estresse oxidativo. Então, vou falar bastante para vocês hoje sobre estresse oxidativo, que é quando as minhas células realmente estão meio lesadas, elas estão machucadas, por conta dos fatores que eu falei para vocês. Sedentarismo, alimentação, estresse, rotina, etc. E ela entendeu que quando a gente entregava para esses pacientes uma luz no sangue, a gente conseguia fazer uma redução desse estresse oxidativo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês hoje mais tarde, esse laser aqui, que é um laser que a gente usa, que a gente chama de laser sistêmico, né? A gente coloca numa artéria, essa pulseirinha numa artéria, e a gente irradia uma luz vermelha, transdérmico mesmo, pela pele. E essa luz entra em contato com a hemoglobina, com as nossas células vermelhas, e ela vai trazendo energia para as nossas células, e isso faz com que o paciente saia mais fácil de processos de adoecimento. Então, hoje no consultório, a gente consegue tratar pacientes, por exemplo, com diabetes mellitus, de difícil controle, você começa a fazer protocolo com laser, essa diabetes consegue controlar. Pacientes que têm doenças autoimunes, né, uma doença reumatológica, que tem uso de muitas medicações, sentem muita dor articular, a gente consegue fazer protocolo com esse laser, melhora a dor, melhora o quadro clínico dele como um todo. Claro que cada caso é um caso, a gente tem que estudar, ter um raciocínio clínico para cada um, mas é muito bom. E aplicando isso para a parte do puerpério, como que nós podemos utilizar? As mães estão com um estresse oxidativo gigantesco no corpo, independente da via de parto que ela passou, né? Porque o corpo expulsou o bebê, e na hora que faz essa expulsão, toda aquela parte muscular machuca. Na hora que faz a cesárea, todo aquele tecido está lesado. Então, o meu corpo precisa, de todo jeito, tentar recuperar, cicatrizar. Aí o bebê está amamentando. Então, a mãe já está tendo um desgaste ainda maior por conta do aleitamento. O corpo está produzindo muito. Então, essas células dessa mãe ficam muito, muito lesadas. Se a gente começa a aplicar um laser desse nela, além do pontual, que é o outro laser, nossa, elas têm respostas incríveis. Melhora o sono, melhora a dor, melhora a cicatrização, tudo a gente consegue ajudar.
E depois que eu comecei a entrar nessa linha de saúde materno-infantil, utilizando laser, eu comecei a perceber que poucas vezes as mães são olhadas. E é uma discussão que eu quero muito trazer para vocês hoje. Quando a gente faz uma consultoria de amamentação, e eu comecei a estudar sobre isso quando eu apliquei o laser, porque no meu início eu trabalhava com laser para feridas. Laser para ferida, ferida cirúrgica, ferida operatória, cesárea. E aí eu falei, poxa, eu entrego um laser para uma cesárea, mas a mãe está com um bico, né, com uma fissura mamilar, o bico do peito tá rachado. Por que eu não faço laser nisso também? Só que não adianta eu ir lá e aplicar o laser na fissura se eu não corrigir a pega. Vai falar que o laser não presta. Por quê? Ai, fez o laser, não resolveu. Só que a pega vai continuar errada. Então, não é só aplicar o laser. A gente tem que saber aplicar o laser, sim, que vai ser um recurso incrível. Porém, eu preciso ter um outro raciocínio por trás. Comecei a estudar sobre isso. E comecei a oferecer consultoria de amamentação. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas sempre olham para o bebê, sempre estão preocupadas com o bico do peito. Saiu dali, olhou, fissura mamilar corrigida, vai embora. A mãe continua ali, a cesárea dela ninguém olha, ninguém pergunta se ela está bem, ninguém pergunta nada. Então, hoje, e até fica uma dica para quem quer ir para essa área depois, até para empreender mesmo, dá para ganhar um dinheiro muito bom com isso. Eu pego essa criança, deixo ela com o pai ou com a avó, com alguma rede de apoio que essa mãe tenha, eu falo assim, agora é a hora, eu vou ficar com a mãe, eu vou cuidar dela agora, fiquem com o bebezinho ali, depois a gente vai ver a questão da pega. Eu sento com essa mãe, eu converso, eu vejo como ela tá, eu faço um laser sistêmico nela, eu faço laser na mama dela, e nisso eu vou conversando. E aí depois elas querem, muitas vezes, que eu volte mais de uma vez, porque é o momento que elas têm para conseguirem respirar e serem ela de novo, né? Porque naquele momento ela está vivendo em função totalmente do bebê. E todo mundo está vivendo em função do bebê. E a falta de sono, tudo isso gera um estresse muito grande. Então, caso vocês queiram enveredar para essa linha de realmente empreender, ou mesmo que dentro do serviço de saúde de vocês, olhem para a mãe, sempre, tá? Olhem para essa mulher com um olhar mesmo de, se fosse eu não tenho filho, mas se eu fosse eu ia falar assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de alguém aqui comigo. E quando a minha irmã teve neném agora, minha sobrinha está com 3 meses. Eu fui para o hospital, eu sou a única que tem essa flexibilidade de horário, né? Fiquei com ela no hospital no primeiro dia do pós-operatório e no segundo. E aí eu fiz laser na mama, eu fiz laser para descer o leite, eu fiz laser na ferida operatória da cesárea, eu coloquei um produto pós-operatório de cesárea, eu fiz taping pós-parto, tudo que vocês imaginarem eu fiz para ela. Ela falou assim, meu Deus, se todo mundo pudesse ter o que eu recebi. Porque nem todo mundo consegue ter acesso a isso e às vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Então, a importância da gente divulgar também o nosso trabalho, falar um pouco mais sobre isso, tá? E por isso que é muito importante esses eventos que a gente consegue participar para trazer um pouco essa perspectiva, né? E o que significa laser? Laser é um acrônimo em inglês, que é esse Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que nada mais é do que amplificação da luz por emissão estimulada por radiação, que foi o princípio que, prioritariamente, Einstein trouxe para nós. O laser de baixa intensidade, ele não tem poder de causar dano celular. Apesar de aqui, no equipamento que vocês vão ver, ele tem esse ícone que representa a radiação. É uma radiação que a gente chama de radiação não ionizante. Ela não tem capacidade de fazer nenhuma mutação ou alteração celular genética. Diferente de um raio-x, por exemplo, que é uma radiação ionizante. Porém, como ela tem uma estimulação via radiação, a gente precisa ter esse cuidado, claro, ele não vai causar dano, mas é importante ter essa precaução. A única coisa que o laser pode fazer, se a gente aplicar ele direto no olho, pode causar cegueira, né? Ele faz uma complicação na retina, na córnea. Então, sempre que nós utilizamos o laser, nós temos que usar, nós e o paciente, um óculos de proteção, tá? Também vou falar para vocês mais para frente sobre biossegurança. Isso aqui é uma curva que eu falei para vocês, que mostra o poder da luz em diferentes contextos, né? Aqui mais para cima é um laser de mais alta intensidade. Quanto mais para baixo, menos potência, mais ele consegue estimular. Então, quando eu pego um laser de altíssima potência, ele consegue fazer carbonização e vaporização. Se eu coloco ele numa potência um pouquinho menor, ele pode fazer coagulação e desnaturação. Um pouquinho menos, só coagula. Um pouquinho menos, ativação fototérmica. Aí sim ele esquenta, pode queimar. E mais para baixo um pouquinho,
bem baixa potência, eu vou fazer uma ativação não fototérmica, que é o que o laser de baixa intensidade faz. É uma ativação não fototérmica. Não esquenta, não queima.